Então hoje nós iremos fazer um artesanato em MDF, como foi pedido 100%, então nós vamos fazer essa técnica, ok? Bem, eu quero dizer para vocês que nós temos variadas técnicas de trabalhar com o MDF. Eu vou ensinar hoje aqui, vou dar umas dicas de como eu faço nas primeiras aulas, o que o aluno vai aprender quando começa os cursos de pintura em MDF, ok? Então, assim, eu tenho aqui uma caixa, tá? Essas caixas de MDF, essa aqui é um pouco grande, né? Tá? É a única que eu tinha aqui, porque eu tô num lugar, não tô no meu ateliê, e aí nós vamos fazer com o que a gente tem. Mas eu vou começar iniciando, porque as pessoas têm dificuldade, né, nessa parte de dentro aqui. Então, nós vamos imaginar que essa caixa, ela é uma caixa com divisórias, vamos dizer assim, um porta-joia, tá? Só imaginando, né? E então eu vou mostrar desde o início como, porque assim, a primeira aula que eu dou numa caixinha lisa, sem repartição, né? Então nós vamos fazer aqui, só para vocês verem como que é que eu trabalho, tá? Aí depois dessa, então nós vamos esperar, tem o tempo de secagem e tudo, e aí eu vou pegando outras peças que já estão meio encaminhadas para a gente dar continuidade aos trabalhos, certo? Então tá, então eu vou abaixar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem um pouquinho melhor, tá bom? Assim. Bem, primeiramente eu já tenho aqui, tá? A tinta, a base para pintura em MDF, tá? Então eu uso essa base acrílica aqui, ela é a base de água, tá? PVA. E aqui eu posso trabalhar com esse, eu gosto de trabalhar com esses pincéis, ele está um pouquinho aberto esse aqui, mas quando ele é novo, ele é bem fechadinho as cerdas, esse aqui é sintético, e esse pincel aqui, ele é aquele de cabo vermelho, né, de pelo de animal, tá? Esse aqui, ele tá bem novinho, então ele já tá hidratado, esse aqui ainda eu não hidratei. Então a gente vou colocar ele na água, eu vou ver qual dos dois que fica melhor. Um paninho de algodão, esse aqui eu sempre uso, tá? Malha, né? Camiseta velha que vocês têm, que vocês não usam mais. Então vocês podem fazer, tá? Com essa, eu vou fazer com esse aqui, que eu gosto desse aqui para fazer fundo, tá? Então ele já tá bem hidratado, tá bom? Então agora nós vamos fazer da seguinte maneira, tá? Eu venho pegando aqui a tinta, olhem. Eu pego essa quantidade aqui. Então, vou mostrar aqui. Sempre começando para a parte interna da caixa. Como que eu faço? Prestem bem atenção. Começo sempre nos quatro cantos, colocando o pincel. Ele é chato, né? Então, eu vou colocar ele assim, ó, tá? Ó, não sei se vocês conseguem pegar. Colocando assim. Vou preencher os quatro cantos, tá? Pra fechar bem o cantinho aqui, certo? Ó, aí eu venho na parte onde tem a costura do MDF, né? Então eu passo ali e venho passando movimentos de vai e vem, tá? Movimentos, ó, vocês notam que eu não tô colocando muita tinta, tá? Ó, bem pouquinha tinta aqui. E aí eu venho fazendo, sempre começando do canto, ó. Do canto, aí eu venho aqui nessa parte da emenda da caixa. Vamos imaginar que ela é uma caixa, tá? Uma caixa com tampa, assim. Aí venho movimentos desse jeito aqui, sabe? Fechando todos os poros da caixa. Tá? Viro a caixa. Que já tem a tinta aqui desse lado, então eu vou colocar ela aqui, puxo pra cá. E agora eu faço, cuidar pra não cair a tinta do outro lado, a gente sempre faz assim. Eu vou explicar bem direitinho como que eu trabalho nas partes de cima, na moldurinha, né? Ó, não tô colocando muita tinta, gente, tá? Cuidar na hora de colocar a tinta. O trabalho bem feito, você vai conseguir fazer ele com pouca tinta, não muita tinta.
Essa parte aqui ficou alta aqui na caixa, tá? Mas logo eu vou mostrar a parte interna. Então, fiz toda em volta. Agora eu venho nessa parte aqui, tá? Ó, ficou toda assim, tá bom? Então, agora eu venho aqui nessa parte aqui de dentro, tá? Então, eu coloco aqui. Da mesma maneira que eu fui nas beiradas, eu coloco assim também, tá? Tem gente que faz com rolinho, tá? Pode ser feito com rolinho também, tá? Eu gosto de pintar com pincel, tendo um pincel bom, que não marca, não pode ser aquele de cabo amarelo. Na pintura no MDF, tem que ser o mais macio, tá, gente? Porque o de cabo amarelo, ele vai marcar muito, ele vai marcar as cerdas do pincel. E aí a gente não quer tem que ser uma pintura bem lisinha, tá? Aqui, ó, ele ficou assim, nessa parte aqui, mas a gente vem com a tinta de novo e cobre, tá? Ok? Ó. Tá bom até aí? Bem, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que esperar essa tinta secar, tem que secar bem, tá? Você pode acelerar com o secador de cabelo, tá? Ou deixar o natural, conforme você quer, tá? Depois que ela vem sequinha, então eu já tenho uma outra aqui, que nós vamos mostrar com a outra agora, tá? Eu vou tirar essa aqui do lado. Essa aqui já está, é uma bandeja aqui, olha que grande, gente, tá? Ó, então ela já está toda sequinha, tá? Eu vou mostrar agora, eu vou pegar só a lixa aqui que eu esqueci de pegar. Eu deixei essa lixa. Tá, só um pouquinho, gente. Assim, tem essa lixa aqui, tá? Da Condor. Ela é uma lixa muito boa de trabalhar. A lixa de dupla face, ela vem um pacotinho com duas assim, ó, tá? Bem legal. Ela tem dos dois lados, ó. No meio aqui ela tem uma espuminha, tá? Quem não tiver essa aqui, pode ser uma lixa de madeira, dessas com mãozinha. Essa aqui é a 3M 220, tá? Quando é uma coisa muito áspera, quando é uma coisa, né, bem rústica, então eu prefiro com essa aqui, tá? Ou até às vezes uma mais grossinha um pouco e depois vocês vão passar para essa fininha. Mas vamos fazer com essa aqui que é mais gostosa, tá? Então assim, ó, para lixar, vocês precisam estar num lugar bem ventilado, tá? Porque essa parte aqui em cima, principalmente, ela vai soltando ela é mais áspera, tá? E ela solta uns pelinhos, né? Então, ela solta aquele pó. Então, tem que cuidar com as pessoas que são alérgicas a essa poeira, tá? Então, o que eu faço? Primeiramente, eu venho naquele cantinho que a gente fez a tinta e vou sempre de dentro pra fora. Primeiro dentro, depois fora, tá? E vou lixando toda essa parte aqui, ó. Tá? Tenho aqui dentro, que nem na bandeja, ela tem aqui essas voltinhas também. Então, eu prefiro fazer de pé esse trabalho de lixa, que é melhor pra, né? Tá? Aí, você passa a mão aqui, ó, você vai notar a suavidade que vai ser diferente daqui que tá mais áspero, tá? Aqui em cima. Aí, você vê... Eu passo lixa uma vez, bem passadinha. Tem gente que passa mais, tá? Mas isso vai depender da caixa também, né? Aí aqui vem, ó, nessa parte aqui toda, tá? Vocês notam que vai saindo um pozinho aí, né? Tá? Esse pozinho a gente tem que tirar depois, tá? Ó, aí passa a mão aqui, tá lisinho, tá bom? Aí depois eu venho passar um paninho aqui, tá? Então, essa caixa, eu já tinha lixado ela, mas eu queria demonstrar pra vocês, né, como que funciona, tá?
É assim que você vai fazer em toda a peça, lixar ela, tá? Lixar ela, toda ela aqui, toda bem lixadinha, ó como sai, tá? Então aqui agora eu já estou com ela prontinha para quê? Para nós fazermos a segunda mão, tá? Então novamente eu venho com a tinta aqui, essa aqui tem uma mão só, então ó, agora eu venho de novo nessa parte aqui, né? No cantinho lá, esqueci, antes disso, a gente pega um pincel, pode ser um pincel desses assim, ó, deixa eu ver, eu tenho um outro aqui, pode até ser um mais largo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou num lugar ventilado, tá? Aqui eu vou mostrar como é que é, mas em casa vocês vão num lugar ventilado e tiram toda, tá? Tiram toda, ó, como é que sai, tá? Abanem bem aqui, ó, tá? Tiram toda essa poeirinha que ficou, né? Ó, gente, quanta poeirinha, tá? Que ficou dessa caixa, tá? Como eu lixei só aqui, vou fazer só aqui, tá? Feito isso, então, agora nós vamos voltar novamente com a tinta, com a base, tá? A base eu passo uma mão, aí depois lixo a peça toda e depois passo a outra mão, segunda mão. Então, no cantinho lá, tá? Vamos abaixar aqui para vocês verem melhor. Opa, peraí que eu fiz uma armenga aqui para segurar o meu celular. Ok? Então, nesse cantinho aqui, ó, puxa de novo assim, e agora posso até colocar um pouquinho mais de tinta agora na caixa, tá? Ó, aí venho, ou com o rolinho, né, novamente, e venho fazendo a segunda mão. Olha, vocês nem imaginem como fica gostoso para fazer essa segunda mão quando a caixa está bem lixada, tá? Quando ela tá lisinha. A tinta desliza assim, ó, é outra coisa, gente, tá? Olhem lá. E aí vocês vão vendo, dependendo da quantidade de tinta que vocês colocarem, tá? Ela precisa de 2 ou mais de mãos, certo? Aí, então, só depois disso que eu entro com a técnica propriamente dita. Hoje nós vamos fazer, na verdade são 2 técnicas que eu vou usar aqui eu digo técnica, gente, porque isso aqui é básico, tá? Em todas as caixas eu faço isso. Eu pinto a primeira mão, aí eu faço a lixada, né? Lixo a peça e depois eu venho com a segunda ou terceira mão de base. Para depois a gente entrar com uma técnica. Eu não vou pintar ela só de uma cor. Eu quero um trabalho, uma imitação de pátina, eu quero uma imitação de jeans, eu quero um respingado, um manchado, um craquelado, tudo isso são técnicas, tá? Então, para você fazer essa técnica, você tem que trabalhar primeiro a peça com base, e é assim que eu faço nas aulas, ok? Então, nós vamos dando esse acabamento aqui, segunda mão, tá? Em toda a peça. Essa peça é grande, então eu vou fazendo aqui e já eu volto, tá? Pra gente continuar. E eu vou mostrar como ficou, né? E aí a gente vai entrar com a técnica, ok? Então vocês vão aguardar um pouquinho, eu vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? E aí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então, ó, já fiz ela na parte de dentro, ó, tá ainda aparecendo um pouquinho do fundo da caixa, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês, ainda tem mais pra pintar, como que eu trabalho essa parte aqui em cima, ó, tá? Como nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tinta, ó, não muita tinta, tá? E fazer esse movimento aqui, ó. Porque se eu fizer assim, vamos dizer, eu tô pintando desse lado aqui, e às vezes escorre tinta pro lado de cá, então eu tenho que cuidar essa questão. Principalmente quando eu estou fazendo uma pintura com outra tinta já, a tinta que vai ficar na caixa.
a não ser a branca, tá? Mas tem que cuidar para não escorrer a tinta, às vezes escorre aqui do lado, né? Quando tu vai pegar às vezes uma caixa, ela tá lá grossa desse lado aqui, por quê? Porque a pessoa não cuidou na hora de fazer essa pintura pra cá, às vezes deixou escorrer aqui, ou muito grossa a tinta, tá? Então sempre essa moldurinha aqui, eu venho nesse sentido assim, ó, tá? Ou vamos dizer assim, se tu tá pintando ela pra dentro, você pode pintar assim. Tanto faz, dos dois jeitos tá certo, tá? Então ela fica uma pintura uniforme, tá? E aqui então, né, ó, aqui ó, no mesmo jeito, quando chega aqui no finalzinho ou assim, ó, você tem que cuidar para não escorrer para esse lado de cá, certo? Então aqui, ó, olha como tá lisa para fazer a pintura, tá? Essa caixinha tá meio, essa bandeja ela tá meio rachando embaixo, eu tenho que passar mais tinta aqui. Mesma coisa aqui dentro, nessa parte aqui, ó, tá? Fazer bem o acabamento bem feitinho, né? Porque as pessoas observem essa parte muito assim, tá? Você quer, né? Principalmente para quem quer vender, então tem que, ó, aqui, ó, desse jeito aqui, não cuidar assim, ó, porque se eu colocar a tinta aqui, ó, e fazer, prestem atenção, se eu fizer assim, ó, vamos dizer aqui, ó, a tinta vem para esse lado. Então, eu tenho que cuidar, fazer assim, ó, assim, ou assim, mas com pouca tinta, para não escorrer para esse lado de cá, tá? E se escorrer, logo olha assim e já preenche toda essa parte aí, para não ficar grosso, né? Tá? Porque não pode aparecer as marcas do pincel, ó, gente, tá? Então, aqui, ó, né? Bem, eu vou deixar ela secar agora, tá? Já fiz toda essa parte aqui. Dentro, nós poderíamos fazer uma terceira camada, né? Se eu for fazer ela toda branca, aí eu venho, então, depois com uma outra camada, com o branco mesmo, com o branco da PVA, o branco fosco. Pode ser pintada também com branco já o brilhante, o acrílico, né? Que existe aquela tinta, se você... Porque o fosco, eu tenho que passar o verniz depois. Então, eu prefiro o fosco porque eu vou fazer técnicas nele, né? Eu vou fazer essa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ela não pode ser feita com tinta acrílica brilhante, porque senão ela não vai pegar. Então, por isso eu faço as caixinhas, né? A maioria das caixinhas que eu faço, todas com a pintura com tinta fosca, tá? Tinta fosca de PVA, tá bom? Então, agora vamos aguardar a secagem para pra gente fazer, então, a técnica, tá? Que é a técnica do respingado, que nós vamos fazer hoje, e a do manchado com o paninho, que é a primeira técnica que eu dou, né, nas minhas pinturas, nas minhas aulas. As alunas que estão me acompanhando já devem saber como vão rever, né, porque já faz tempinho que a gente não tá dando aula, então agora virtualmente é mais fácil, né? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona, ok? Vamos aguardar a secagem então, tá certo? Bem, aqui estou de volta, tá? Tomando chimarrão enquanto que a caixa seca. Tem gente que precisa do café para ser combustível, né, pro trabalho. Eu aqui sou do chimarrão, né? Sou gaúcha, então quem não me conhece, eu moro na Bahia, né, em Luiz Eduardo Magalhães, mas sou gaúcha. E então todos os dias a gente toma o nosso chimarrão, certo? E é muito bom e a gente decora, né? Olha aqui, ó, a gente decora com florzinhas, as minhas florzinhas do meu jardim, às 11 horas, né? Então, certo? Então eu queria dizer para vocês que a caixa não, né? A bandeja, mas a gente tá fazendo de conta que é uma caixa. Então, ó, toda pintadinha, tá? Olhem aqui, ó. E agora a gente vai vir com a técnica, tá? Que eu vou ensinar, que é a técnica do respingado. Como que funciona isso? Ninguém joga mais as escovinhas de dente fora, tá?
guardem. Quem trabalha com artesanato, a gente recicla, a gente faz, né? Usa várias ferramentas que podem ser reaproveitadas, tá? Então, como que funciona? Eu umedeço ela, tá? Eu coloco ela na água, tiro o excesso aqui, vou mostrar aqui, tô com o paninho aqui, tiro o excesso assim, ó. Tá pingando, ó, tá? Vou tirar o excesso um pouquinho. Tiro o excesso, aí eu venho, aqui eu já tirei a tinta, eu peguei o cappuccino, tá? Peguei o cappuccino, e daí como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou sujar um pouquinho essa escovinha, tá? Aqui, e agora eu vou ficar de pé, porque eu preciso tirar o excesso dessa umidade que tem na escovinha. Não totalmente, ela precisa estar úmida, mas não molhada, não encharcada de água, porque senão eu estrago o meu trabalho. Então, eu tenho que passar a escovinha na tinta, tá? E aí, depois, eu vou vir aqui e vou tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. Eu venho com esse meu dedo aqui, o dedo indicador, tá? E faço o seguinte movimento, ó. Ó. Eu puxo pra trás, assim, ó. Aí ela vai saindo, a umidade, porque às vezes você, olha, eu vou fazer aqui com ela mais molhada. Vamos dizer assim que ela está aqui molhadinha, né? Aí olhem como sai a tinta grossa, ó, tá vendo? Eu não quero isso, então eu tenho que tirar o máximo dessa umidade, porque se for pra caixa vai estragar, tá? Então eu quero ela um pouquinho mais seca, tá? E aí depois que eu fiz tudo isso, cuidado com os materiais que vocês têm em volta para não sujar, tá? Então aí depois, aí agora eu venho na caixa, fazendo, né, ó, começando aqui nessa parte aqui, ó, ó, ela vai ficar toda respingadinha. Essa é a técnica do respingado. Terminou a tinta da escova, que eu vejo que não tem mais, eu venho novamente umedecendo ela, tá? Umedecendo ela, colocando na tinta aqui, ó, colocando aqui, tirando o excesso sempre no pratinho aqui, para depois ir pra peça. Aí eu venho puxando com força, gente, tá? Eu puxo com força. Aí vocês não podem fazer no final de semana. Eu estou fazendo hoje sexta-feira, mas eu não fiz minha unha, né? Quem tem a unha bonita tem que, a não ser que você queira, tem um outro instrumento que é próprio para isso, que é tipo um pincel, uma escovinha redonda, e aí você não encosta, não suja a unha, tá? Mas assim, como eu já tenho essa prática aqui, tiro o excesso aqui e vem pra peça. Então, eu prefiro assim, né? É mais prático. Na outra peça, quem gosta, né? Pode se adaptar também, tá? Ó, fiz aquela, né? Passei na tinta, venho aqui e tiro o excesso do mesmo jeito que eu vou pra caixa. Então, eu faço toda essa parte aqui. Eu tirei a minha mesa de corte, porque como, ó, vocês notam que ela tá saindo, sai no papel, né? Então, eu não quis manchar minha mesinha, tá bom? Então, sempre proteger, né, o que vocês têm. Se vocês têm algum tecido em volta, usam uma roupa que vocês não tem perigo de manchar, porque a tinta de PVA, essas tintas quando ela cai no tecido, na roupa, estraga, né? Porque é muito difícil de você tirar, tá? Vocês podem ver que ela tá toda aqui no papel, né? Tá? Então, é assim, certo? Ó, aí o que eu faço? Eu uso cores claras de fundo, né? Fica muito bonito você também fazer ele, vamos dizer, eu vou fazer uma pintura toda de fundo escura, e aí vem com o respingado branco, tá? Aí você usa o branco em cima da base escura. Com essas caixinhas do Natal, né? Vermelho, verde, você pode fazer uma peça assim muito bonita, usando um fundo verde ou vermelho.
E depois fazer o respingadinho branco, parece uma neblina, uma nevezinha caindo nas caixas, tá? Então, ó, gente, tá vendo? Agora eu venho nessa parte aqui, né? Nessa parte aqui do meio, tá? Tirando o excesso aqui, ó. E aqui vai de vocês. Tá, mas Leia, se por acaso respingou uma tinta mais grossa com água, o que eu vou fazer? Estragou a peça? Bem, aí é o seguinte, você vai deixar secar, você vem novamente com o branco, né, que você fez de base, tá? E faz todo aquele processo novamente, processo de você fazer a base, deixa secar e depois você vem novamente por cima. Esses manchados, esses respingados, eles são bons porque você economiza tinta, né? Porque já pensou passar uma mão inteira de tinta de uma cor só em toda essa caixa? E assim o respingado, você não precisa passar 3 demãos de base, porque ele já vai preencher, né? E fica uma técnica, fica assim, bonito, ok? Aí a quantidade que vocês vão colocar vai de cada um, tá? Se vocês querem menos. Aqui depois, aqui dentro, eu vou fazer uma decopagem. Então eu não vou muito preencher no meio, tá? Preencher mais nas laterais aqui. E essa decopagem aqui manchou um pouquinho, ó, tá vendo? Aqui eu teria que, depois eu vou entrar com tinta, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui em cima. Um pouquinho aqui, ó, tá? Essa manchinha aqui. Então, depois eu vou fazer o branquinho de novo e vou repassar aqui. Ou eu posso fazer a decopagem em cima desse que não vai aparecer também, tá? Posso fazer a decopagem, isso mesmo. A gente pode, né, tapar os defeitos, né? E aqui dos lados eu vou fazer então um pouquinho mais, ó. Sempre puxando, tá? Essa é uma técnica super fácil para quem está iniciando na pintura, no artesanato e quer fazer alguma coisa diferente no MDF, né? Não ser aquelas coisas assim, só tudo liso e tal. Dá um detalhe, fica diferente, né? É um trabalho agora caprichar, né? Fazer bem caprichadinho, tá? Porque, que nem eu falei antes, né? As pessoas observam esse trabalho, né? Então tem que ser uma coisa primorosa, tá? Tá? Então, assim, essa parte de dentro vai ficar... Ó a minha unha aqui como ficou. Daqui a pouco eu lavo ela e já... Tá? Então, é isso aqui, gente, ó. Tá? Ó, toda respingadinha. Nós vamos deixar secar, tá? Pra daí eu vim com a técnica de um outro manchado nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui de fora, que aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona, ok? Só mais um pouquinho. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, tá? Eu tenho meu copinho com água aqui. Tenho a tinta, a mesma tinta que a gente usou aqui, tá? A tinta cappuccino. Eu vou colocar ela aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho que vir com o pincel dessa vez bem molhado. Eu coloco ele dentro da água aqui, tá? E aí, eu vou colocar aqui pra vocês verem melhor, tá? Aqui. E eu faço da seguinte forma, ó. Ele tá pingando aqui, ó. Eu venho com ele molhadinho dentro dessa tinta. E aí, ó, cuidado aqui só. Aí eu venho colocando essa tinta bem úmida, tá? Ó, vou passar... Como a bandeja é grande, tá? Eu tenho que cuidar, não posso fazer toda ela, porque essa tinta, ó, venho na água, molho aqui, porque essa tinta não pode secar na caixa. Então tem que ser uma coisa meio rapidinha aqui, tá? Aí essa camiseta que eu mostrei pra vocês, esse pedacinho que eu rasguei, eu vou usar ela agora da seguinte forma, eu vou amassar, tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu venho, olha aqui que vai saindo ali, olha que lindo. Eu venho e, ó, ele vai dar esse manchado,
o que a malha faz? Ela, como ela é de algodão, ela vai puxar aquela tinta. Então, vai ter um fundo branco e esses manchadinhos aqui com a cor cappuccino. Entenderam? Como é fácil? Fácil, bonito, né? E bem prático. Então, assim, ó, só tem que cuidar para não fazer muito molhado. Porque se eu fizer muito molhado, vai escorrer a tinta. Então, você pode vir com o secador, secando, né? Ou deixa um pouquinho assim, aqui, parado, até ela com ventinho, né? Ela vai secando, tá? E aí, eu vou fazendo toda ela em volta, tá? Aqui, ó, mais uma vez eu vou mostrar, tá? Vai na tinta com um pouquinho de água, não precisa derramar a água no pratinho, tá? Você molha só o pincel. E aí você vem, tá vendo que tá escorrendo aqui, ó? Você tem que cuidar para não escorrer lá pro outro lado que eu já pintei, né? Então essas tem que cuidar. Aí aqui também, tá? Ó. Aqui o jeito que você vai passar o pincel não tem problema, pode passar de qualquer maneira, tá? Aqui não precisa um jeitinho, né? Ó, passei, a peça tá toda úmida, eu venho aqui novamente e faço esse movimento com o pano. Vai dar vários desenhos, ó, e ela vai ficando aqui, ó. Se você quiser dar mais uma secadinha, pode secar, tá? E ele seca bem rapidinho. Quando o pano tiver muito sujo, muito molhado de tinta, você vai lá, lava ele e vem com ele bem torcido. Ele tem que estar molhadinho, tá? Eu esqueci de dizer. Ele tem que estar úmido, ele não pode estar seco. O pano tem que estar úmido para fazer essa peça. Não molhado, úmido e torcidinho, tá? Aqui, passo aqui. E aí, se você quer ela mais escura, aí você vem com mais tinta mais escura, tá? E vai dando novamente. Como é uma peça grande, né? Ela demora um pouquinho, tá? Ó, já deu outro formato aqui, né? E vamos mais, ela tá... Agora vai mais uma aqui. Aí a gente pode fazer as costas, que daí vocês vão conseguir, né, visualizar mais. Nessa parte onde eu seguro a bandeja aqui nós já vamos entrar com uma outra tinta depois para fazer os acabamentos na moldura. Se manchar ali não tem problema, tá? Porque nós vamos passar uma cor mais escura, porque aí eu vou vir com a sombra. Que daí já é outra técnica também, ok? Então, ó, aí ficou ela toda em volta, olha que linda, manchadinha assim, ó, tá? Então, deixamos secar agora um pouquinho. Na verdade, eu posso virar a caixa, né, a bandeja aqui agora, aqui em cima da mesa, tá? E eu vou lavar o pano aqui um pouquinho, tá? Porque já tá bem encharcado de tinta, né? Pra gente voltar aqui nessa parte. Ok, então, agora vamos continuar aqui nessa parte aqui, dando continuidade, tá? Então, vou mostrar aqui que vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor, tá? Olha como fica. Venho aqui com a tinta, tá? Faço esse movimento, aí aqui, cuidado para não escorrer lá, né? Ah, vocês estão vendo do fundo aqui. Eu vou puxar um pouquinho, comecei a rolar, mas aí vocês vão enxergar aqui. Nessa parte aqui, tá? Ó, aqui eu vou ter que fazer por etapas, porque eu não consigo fazer a bandeja inteira atrás, porque senão ela vai secar, e não pode secar, tá, gente? Não pode secar, ó. Então aqui, ó, venho com o pano, e venho com o pano bem torcidinho, tá? Então vou fazendo essa parte aqui, vou virar aqui, e já mostro desse lado aqui, ó. Cuidando sempre na beiradinha, tá? Pra não escorrer aqui pra baixo que vocês já pintaram, né? Então, eu venho assim, daquela maneira que eu falei, tá? Faço aqui. Vamos dizer que tá secando, que eu não tô vencendo. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui e dou uma molhadinha, ó. Molho a peça, tá? Aí, largo o pincel e venho fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Assim.
e ela vai formando desenhos, né? Aqui nas beiradinhas, sempre tomar o cuidado para não escorrer, tá? O prato já tá bastante molhado, com bastante tinta aqui, ó. Bem, né? Não precisa ter medo aqui de colocar tinta, tá? Podem colocar de qualquer maneira aqui. Venho com o paninho assim, meio torcidinho e vamos lá. Enrolando, é uma brincadeira gostosa, tá? É fácil de fazer, então vocês podem, né, brincar com as tintas de um jeito gostoso e a peça fica uma coisa diferente, né? Para não ser aquela coisa lisa. Então, nós vamos fazendo aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? E vai dando essa... Terminando, é rápido de fazer, gostoso, tá? Então, aí, pronto. Vamos lá, ó, como é gostoso. Eu adoro fazer essa técnica. Eu adoro ensinar também. Gente, ó, terminou. Olha que lindo. Olha. Tá? Agora sim, nós temos que esperar secar um pouquinho, tá? Quero falar um pouquinho sobre essa malha. Não é a malha fria, gente, tá? É a malha de camiseta, aquelas de algodão. Camiseta velha, que vocês não usam mais, né? Pegam e cortam uns pedaços assim, ó. E aí vocês têm um material para trabalhar. Sempre que eu trabalho com MDF, que eu faço as pinturas em MDF, eu uso o paninho, né, do meu lado. Sempre tenho o paninho para limpar os pincéis. Se você quiser um seco, uma toalhinha felpuda para secar os pincéis, pode ter também. Mas a maioria dos meus trabalhos eu preciso do paninho úmido. Então, úmido e torcido. Ele tem que estar bem torcido, mas úmido, tá? É mais fácil para a tinta, principalmente, como ela é base de água, ela é mais fácil para vocês tirarem, né? Do que o paninho seco, tá? Eu prefiro ele assim, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é a sombra, tá? Eu já dei em outros vídeos. A sombra é um pouquinho complicada, tem gente que não gosta, mas é uma coisa que fica muito bonita na caixa e te dá todo um charme e faz crescer, a imagem sai para fora, assim, ela fica até em 3D, tá? Então, assim, eu vou mostrar ela, hoje nós vamos fazer até essa etapa e depois num outro vídeo, então eu vou mostrar como eu faço a decopagem do papel para decopagem, que nós já fizemos o papel do guardanapo, a colagem, e no próximo vídeo, então, a gente vai fazer a decopagem no papel, tá? No papel próprio para decopagem. E lembrando, né, que nós temos esse material no Ateliê Interarte, tá? Nós temos todo esse material que você precisar, tá bom? A gente tem lá os pincéis também, então, se precisarem de alguma coisa, estamos ali, tá? Vamos então para a próxima etapa. Então, agora a parte da sombra, eu faço o seguinte: coloco uma tinta um pouco mais escura, tá? Sempre eu uso, vamos dizer assim, usei essa base aqui do cappuccino, então agora eu vou vir com uma cor um pouquinho mais escura que essa. Então, tom sobre tom, tá? Sempre procurar usar tom sobre tom. Então, usei o marrom aqui com o cappuccino de fundo, tá? Porque ele dá uma tonalidade de cor, né? Um tom sobre tom aqui, fica bem bonito, tá? Então, nós vamos pegar agora um pincel que eu já hidratei, um pincel chanfrado, tá? Que ele é assim, ó, cortadinho na diagonal, tá? Ele tem que estar úmido e nós vamos usar tinta apenas nessa parte aqui do cantinho dele, na parte, né, maior, no cantinho. E aí, como que eu trabalho com a sombra? Por isso que ele tem que estar molhadinho, tá? Mas não escorrendo assim. Eu vou dar uma leve secadinha aqui, ó, fazendo da seguinte forma: tiro ele aqui, venho aqui, viro e viro aqui. Pronto, tá? Não precisa fazer assim, tá? Então, ó, molha ele,
assim e assim. Ele vai estar úmido, não vai estar escorrendo água e a tinta ela vai percorrer da pontinha dele para baixo, fazendo um degradê. É isso que se torna a peça bonita daí, porque você vai ter um sombreado de leve, tá? Na sua peça. Então, nós vamos fazer assim, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Assim, né? Ó, depositar um pouquinho de tinta nessa parte aqui maior, tá? E eu venho com a peça. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aqui, ó, gente. Vou pegando aqui, ó, nessa parte que tá nas costas, né? Então, aqui eu vou fazer a parte de baixo primeiro, toda ela. Aí eu deito o pincel, ó. Eu deito e volto, ó. Vou e volto aqui, porque ela tem que fechar isso aqui e ela tem que dar um degradê aqui, tá? Ó, tá? Então, assim, ó, daí vai saindo a tinta, né? E aí eu venho depositando novamente, ó, vou pra lá e pra cá, deito o pincel, ó, ele vem pra lá e vai pra cá, ó, e vai dando essa tonalidade aqui. Sempre lembrando de colocar na água e enxugar daquela maneira que eu falei, ó, pra lá e pra cá. Até terminar a tinta, gente, ó, do pincel. Tá? Volto novamente, faço a secagem aqui e faço a terminação da peça aqui. Assim eu vou fazendo ela toda em volta, tá? Agora aqui, molho, deixa eu botar aqui para vocês verem aqui. Molho o paninho, aqui, venho na pontinha e coloco aqui, ó. Deito o pincel, ó, gente, como ela vai ficando suave, ela vem descendo aqui, ó, tá? Então, assim eu vou fazer ela em toda a volta da caixa, tá? No caso aqui, a bandeja. Isso aqui, para quem quer fazer trabalhos no MDF, é um acabamento muito bonito, né? Você vai dar outra presença na caixa, tá? No teu trabalho, só que você precisa praticar, né? Essa partezinha aqui, ela é um pouquinho mais difícil, mas com o tempo, tá? Você vai praticando e vai melhorando as suas pinturas. Deixa eu colocar aqui um pouquinho que foi. Ok. Aí, se eu quero mais manchado, daí eu deixo secar e venho novamente, né? Com a segunda mão. Se eu quero ela mais forte um pouquinho, acentuar um pouco mais essa sombra, tá, gente? Aí vocês vêm, deixam secar e fazem, né, ela novamente, ó. Tá? Terminando aqui, só para mostrar como é que ela é no canto. Como que a gente vai fazer nessa parte aqui, é bem simples também, tá? Ó. Aí vocês vão terminando essa parte. E agora nós vamos fazer aqui do lado. Ó, você vem com a tinta aqui e eu desço aqui, porque já, né, já tá seco, ó. Ó, eu tenho que a parte do bico do pincel aqui, ele tem que estar aqui, assim, eu pego a caixa assim, ó, de cima, então eu vou fazer essa parte aqui assim, tá? Em toda volta ela, vou colocando assim e vou fazendo toda ela volta, primeiro, a outra parte aqui, e depois eu vou fazer do outro lado, a mesma coisa, tá? Ó. Pronto. Agora eu viro a caixa, tá? E vou fazendo ela desse lado aqui, ó, tá? Então, ela vai ficar a sombra dos dois lados, ó, tá? Dos dois lados eu tenho a sombra. Aqui.
E essa moldurinha, como que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma cor que a sombra, tá? Eu geralmente faço a cor da sombra, eu faço a pintura, os detalhes, né? Os detalhes finais, então eu uso a sombra. Aqui, gente, ó, nessa voltinha aqui, ó, tudo nós vamos fazer sombra, tá? Então, ó, aí eu venho aqui dando aquela voltinha. Eu vou fazer um pedacinho e vou mostrar como faço a moldurinha aqui, ó, tá? Quero um pouquinho mais acentuar, então eu venho com um pouquinho mais de tinta, ó, deitando o pincel, tá, gente? Ó, porque o pincel tá molhadinho, então ele vai dar essa sombra, descendo essa sombra, tá? Bem, eu vou mostrar agora, antes de terminar aqui, como que eu vou fazer. Agora eu preciso de um pincel, que nem eu falei antes, que ele esteja bem lisinho aqui, assim, ó, hidratado, bem lisinho. Eu venho com ele, tá? Eu venho com a tinta. E aí, daquela forma, como nós usamos, que passamos a base, nós vamos vir novamente com ele fazendo isso aqui, ó. Tudo em volta, gente, tá? Ó, assim. Por que eu não posso fazer assim? Porque eu já tenho uma pintura aqui e tenho uma pintura desse lado. Se eu fizer assim, vai acabar borrando, tá? E eu não quero isso. Então, nós vamos fazer tudo assim, ó. Ah, mas ficou manchado e tal. Vamos passar 2 ou 3 demãos, tá? Pra ficar bem parelhinho ali, pra ficar bem... Tá, e essa partezinha aqui, como é que nós vamos fazer? Essa vocês vão ter que vir com um pouquinho de cuidado, tá? Usando, porque ela tem essa beiradinha, né? A maioria das caixas não tem assim, mas essa aqui é diferente. Então, nós vamos ter que fazer assim, ó, dessa forma aqui. Pegando o pincel, se não quiser esse mais largo, pegue um pincel mais, né, com menos cerdas, um número 8, um número 6, e aí você consegue dar esse acabamento, tá? Então, primeiro fazer essa parte. Aí, gente, vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, podem me perguntar nos comentários, tá? Referente a essa aula. E na próxima aula nós vamos fazer, então, a parte da decopagem. Vai ficar muito bonita essa bandeja. Vou mostrar bem como eu trabalho com a decopagem, a maneira certa de colar, tá? Tem várias maneiras, mas eu vou mostrar a minha, que, né, eu gosto muito de colar o papel da decopagem com ela. Tá, gente? Então, vai ficando, ó, uma moldurinha muito bonita aqui embaixo, nessa parte aqui também. Depois nós vamos fazer nesse contorno aqui de dentro, tudo por fora, tudo em volta dela, tá? E se você quiser depois trabalhar com algum detalhe aqui, também pode, tá? Vai da sua criatividade, de você, né, usar a sua imaginação e fazer lindas peças, tá? Estou no YouTube, né, também no canal Leia Puton Atelier Interarte, tá? Então curtem lá, assinem, né, se inscrevam pra gente estar sempre vendo os vídeos, tá? Salvem esse vídeo, compartilhem com algum amigo seu que gostaria de aprender essa técnica. É sempre bom compartilhar, tá? E aí a gente tá aqui, né, para ajudar. Ok? Bem, agora eu vou terminar essa parte, tá? E já mostro pra vocês como ficou o finalzinho dela, tá bom? Então, voltando aqui, agora eu quero mostrar como nós fizemos, ó, como ela ficou acabada. Eu fiz uma segunda mão de sombra, tá? Então, ó, pintei toda essa parte aqui de cima, né? Devagarzinho, ela deu bastante trabalho, né? Porque ela é bem detalhada com essa moldura aqui em volta. Então, a gente tem que pintar essa parte de dentro aqui, tá? Tem que fazer uma sombrinha pro lado de dentro também. Estão olhando? Então, assim, ó, ela ficou embaixo, não fiz sombra, porque ela vai ficar, não tem necessidade, tá? Agora, ó, vem o acabamento, né? Que você pode usar aqui, se você não quiser fazer mais nada aqui fora, você pode usar diretamente o verniz acrílico brilhante que eu uso, né, da Acrylex. Ele dá
uma impermeabilização na peça, porque nós não podemos deixar assim. Nós temos que impermeabilizar ela depois de pronta, para ela você poder, porque o MDF você tem que passar um paninho, né, úmido, principalmente bandeja, essa parte interna aqui, eu aconselho sempre passar a fazer uma vitrificação nela. Já seria uma outra técnica, né? Depois da decopagem, a gente fazer uma vitrificação ou usando aquela vitrificação, né? Que faz com vidro líquido, ou também um craquelê, que fica bem legal e você pode colocar, fazer uma pátina dourada em cima dele, né? Fica lindo depois de craquelado, mas daí já são outras técnicas que a gente vai dar também aqui, tá? Dizer que essa técnica também ela pode ser usada em vidro, em galvanizados, em latinhas, né? Em outros materiais. Mas esses, primeiro tem que passar o primer. E depois que você passar o primer em toda a peça, você pode vir com essa mesma técnica do respingado e do manchado do pano, tá? Então, hoje é isso, gente, tá? Numa próxima aula, eu não vou passar o verniz aqui ainda, porque nós vamos fazer a decopagem com o papel, tá? Então, por hoje era isso, tá? Obrigada por me acompanhar e a gente... que eu ia esquecer, dizer que também quem está acompanhando esse vídeo, que se não gosta de, né, se não quer fazer a pintura... nós do Ateliê Interarte, a gente faz peças por encomenda também. Então, se você, né, se alguém souber de alguém que deseja uma peça personalizada, pintada, então a gente está aí para isso, tá bom? Um grande abraço a todos e um bom dia.